Olá, você que nos assiste pelo canal do Colégio Porto Real, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente fala sobre educação, tanto para pais quanto para professores, diretores de escola, enfim, educadores de uma forma geral. O Colégio Porto Real é um colégio de educação personalizada, localizado no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E nós valorizamos principalmente o protagonismo dos pais na educação dos filhos. O colégio acredita que, se não há uma estreita colaboração, uma estreita parceria entre a família e a escola, a gente não consegue desenvolver o potencial máximo dos nossos alunos, principalmente pensando num desenvolvimento integral, não só um ensino técnico, um desenvolvimento só intelectual, mas um desenvolvimento integral da pessoa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como que a escola pode despertar nas famílias esse envolvimento total na educação dos filhos. Vamos falar também sobre um tema que os pais têm procurado muito no nosso colégio e em todos os lugares, né? Na internet também as pessoas buscam muito e não é tão falado, que é a temida adolescência. Eu sou a Andréa Zuazzi e hoje eu estou aqui com a Silvia Alonso, que ela é orientadora familiar, diretora de formação e projetos do IBF, que é o Instituto Brasileiro da Família. É casada há 42 anos, mãe de 5 filhos e avó de 9 netos. Tudo bem, Silvia? Tudo ótimo, Andréia. Um super prazer estar aqui. Que alegria. Né, estar aqui pro Colégio Porto Real e falar de família, que é um assunto que eu amo. Que bom, Silvia, que bom. A Silvia veio de São Paulo dar uma formação de pais pra gente e o auditório hoje estava lotado. Ah, nossa, estava mesmo. Gente linda, né? É uma alegria. Prestando atenção, é isso aí, é isso aí. Uma alegria enorme ter aquele auditório cheio para formação de pais. A gente oferece formação de pais mensal e hoje o tema era exatamente esse da adolescência, das fases da adolescência. Mas antes de entrar nesse ponto, Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho há quanto tempo que você é orientadora familiar, como que você entrou para esse caminho da orientação familiar, falasse um pouquinho, né, do IBF. Então, Andréia, eu comecei a me interessar pela orientação familiar exatamente por causa dos meus filhos, né? Eu já tinha 2 filhos pequenininhos ainda, não tinha os 5, e comecei a já experimentar o desafio de ser mãe, né? De ser pai, esse peso que às vezes a gente carrega de educar os filhos, né? Então, de repente você olha e fala, e agora? Né? O que eu faço aqui? Eu tenho que orientar essa criatura, né? O que eu faço? Eu não sei como fazer. Então, eu fui buscar alguma orientação, comecei a fazer, eu e meu marido, um curso que era os primórdios do IBF, do Instituto Brasileiro da Família, há muitos anos atrás, que já tinha aqui no Brasil um movimento, né, com curso para pais, e eu fui fazer para minha família. Uhum. E lá comecei gostei muito, né, fui me desenvolvendo ali, fazendo outros cursos. Apareceu, a partir desse núcleo, uma oportunidade de fazer um curso de formação na Espanha. Nossa, né? Eu fui fazer, não era o master que hoje tem na Espanha, que é muito legal, mas não era aquele, eram os primórdios ainda, mas eu já fui fazer, aí fui sozinha, né? Eu fiz aqui no Brasil mesmo. E daí pronto, e daí eu comecei a me interessar mais, depois eu comecei a ajudar nesse instituto, né, que naquele momento. Passou-se um tempo, os meus filhos já entraram na adolescência, os meus filhos já passaram um pouco por essa fase, tinha acho que ainda algum adolescente, e nos convidaram para fazer parte aí sim do IBF, que era um relançamento desse trabalho de orientação familiar que tinha já no Brasil, mas que estava um pouco dormindo, né? E nos chamaram para fazer parte dessa equipe para fazer um relançamento. Começou, isso foi em 2010. Né? De lá para cá, meu marido passou a saída, a gente não saiu, ficou e não queremos nunca mais sair, porque realmente a gente aprende muito. Qual é a relação do IBF com o IFFD? É um braço do IFFD? O IFFD é internacional? Isso. Explica um pouquinho. A IFFD é uma federação internacional, né, que congrega vários centros de fortalecimento familiar no mundo inteiro. Né? Então, nos países, né, são 70 países mais ou menos que fazem parte da IFFD. Né? O Brasil é o IBF, então o IBF representa a IFFD no Brasil.
Então, não é bem um braço. A IFFD tem 2 braços, que tem o fortalecimento familiar e tem o advocacy, que tem uma cadeira na ONU, né, como consultivo, né, falando sobre família. E o IBF, que faz parte do fortalecimento familiar, representa a IFFD aqui no Brasil. Então, a semelhança de uma franquia, como se fosse mais ou menos isso. Mas a gente tem bastante liberdade para criar algumas coisas, né? Os cursos em si que o IBF promove, né, em várias cidades, hoje nós temos 21 cidades, né? Só estamos em 21 cidades com cursos presenciais. Além disso, a gente tem feito a partir da pandemia, né, a gente acabou criando um formato híbrido, né? E às vezes, dependendo se nós temos pessoas que já fizeram o curso presencial ou mesmo online em alguma cidade mais distante, às vezes a gente capacita aquela pessoa e ela começa e a gente faz um híbrido nas cidades, reuniões de equipe presenciais e as reuniões plenárias online. Então a gente foi crescendo muito, né, a partir ali do online. É interessante que hoje em dia a gente tem bastante informação disponível na internet, né? Não sei se são muito, assim, né, confiáveis, algumas linhas, né? Não são exatamente o que o colégio segue, o que a gente considera também, né? O IBF considera mais, enfim, alinhado, mas tem muitos meios de formação, né? Antigamente não era tão assim. Você acha que os pais estão mais preocupados em como formar, em se formar para educar? Ou, enfim, continuam mais perdidos, né? E por que é tão importante os pais buscarem esses cursos? Como que você enxerga essa importância? Vamos lá, tem bastante coisa aqui no que você perguntou, né? Então, eu acho que assim, os pais sempre estiveram preocupados. Eu acho que esse desafio de ser pai sempre nos assusta. Porque é bonito, é lindo, mas no dia a dia é um desafio, né? Um filho não é igual ao outro. Então não é, olha, check, eduquei comecei, já sei a receita, agora é só repetir e vai ficar melhor. Não é assim, né? De repente você está controlando uma situação e estoura outra, ou aquele outro filho vem completamente diferente. Uns desafiam mais a gente, outros desafiam mais o pai. É muito desafiador mesmo educar, né? Então acho que sempre houve essa preocupação. Contudo, tínhamos, acho que, menos influências. Era mais controlável, vamos dizer assim. Como você falou, tem muita informação, né? Então, acho que não se tinha tanto acesso, né, dessa forma como é hoje, que chega, né, no celular, né, por todos os cantos. Então, esse acesso fez com que as pessoas também buscassem mais. Agora, é um perigo também, porque é muito bom, porque você chega a muitas coisas que você talvez não chegasse só se tivesse fazer cursos presenciais e tal, só que também chega de tudo, né? Chega informações que são muito boas, mas sim informações que vão para caminhos completamente diferentes, e o pior, deixam os pais ainda mais ansiosos, mais preocupados, ou às vezes querendo uma perfeição que não existe. Querendo um controle que não existe. A gente se prepara, a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas a gente não vai controlar a vida deles, né? Eles são pessoas, então nosso papel é capacitar, né? Formá-los para que eles possam tomar suas próprias decisões e ir saindo de cena, né? Então esse passar o bastão, passar de ser aquele pai mais ativo para um orientador, dá muito medo, né? Porque, afinal de contas, a nossa vida ali, o que a gente se dá para aquela criatura? Né? Você formou o seu marido, casou, quis formar uma família, nossa, que lindo, né? Aí começa toda daquele dia que você não dorme, você come o que sobra, você corre para lá, você corre para cá, você vai dando a sua vida para aquela criança. Então, você quer o melhor para ela, né? É uma coisa assim. E de repente ela começa a crescer. E aí? E ela começa a sair fora do seu controle, né? Porque ela já não faz aquilo que você está falando para fazer, né? Ela já não te obedece tanto, né? Ela só pensa por conta própria. Ela já te diz não.
né? Ela quer fazer outras coisas. E isso vai dando um pouco de receio. Ainda quando tem 7, 8, 9, 10 anos, você ainda consegue controlar um pouco mais. Tem um momento que você fala não e acabou. Né? Vai ter um bico, vai ter uma birra e acabou. Mas e depois? E depois quando chega 12, 13, 14... Quando eles já podem sair sozinhos, né? Vão com os amigos numa festa, eles pegam uma condução, pegam um ônibus, né? Um metrô para ir de um lado para o outro. E aí, que você não está o tempo inteiro vendo o que eles estão fazendo? Ah, então eu vou pôr o aplicativo aqui, vou seguir, né? Tem um aplicativo que você vai seguindo onde é que ele tá. Gente, que sufoco, que neura que você fica ali. Então, a gente tem muito medo. E a adolescência, como, né, que é o nosso tema, assim, a adolescência dá muito medo aos pais, porque a gente está perdendo o controle. Então, perder o controle é o que dá medo. E perder o controle sobre aquela criatura que é tão querida, tão amada, em que a gente investiu tanto tempo, tanto amor, né? Agora, a gente não pode esquecer que para o adolescente também não é fácil crescer. Pois você entrou num tema muito bom. Eu já queria entrar nesse tema, porque é muito interessante. O colégio vai completar 15 anos ano que vem, né? Uma alegria. Nós começamos com a educação infantil e tem a turma de ponta que foi crescendo, e o colégio foi crescendo junto com essa turma de ponta até esse ano chegar no ensino médio. Então, agora a gente tem um fundamental bem, né, robusto, né? Aquele colégio começou com 12 alunos também, pela preocupação dos pais, né, de educarem bem seus filhos. Foi um grupo de pais que fundou o colégio com essa preocupação. E bem, isso, a gente está chegando, os pais estão bastante sedentos dessas formações sobre a adolescência. E aí eu queria começar só para entender um pouco como que eu identifico que a gente está chegando numa adolescência. A gente conversava mais cedo, algumas pessoas veem alguns sinais e às vezes a criança tá só, né, começando a dar alguma desafiada e aí fala assim, e pronto, pré-adolescente, e pronto, já é adolescente. Às vezes é uma criança de 7, 8 anos, né? Então, como que a gente consegue observar de fato os marcos da adolescência e como que os pais podem ir se preparando para isso, sem antecipar muito as etapas e também não ficar perdido no barco e de repente... Não tem fórmula mágica, né? Não tem receita, né? Até porque existem características, existe a etapa da adolescência propriamente dita, né? Porque é marcada por várias situações, físicas inclusive, né? Físicas, emocionais e tal. Mas elas existem, mas não é exatamente, né? Todo mundo, quando chega com 14, 15 anos, é adolescente, né? Isso que você falou é um negócio super, super importante, porque a gente fica tão preocupado com a chegada da adolescência, que a criança tem 7 anos, às vezes 3 anos, porque já tá meio adolescente essa criança, né? Por quê? Porque traz alguns sinais que a gente associou à adolescência. Mas não é toda vez que tem uma mudança, né? Toda vez que a criança tem um crescimento, que ela tem uma mudança, que ela assimila mais, né? Ela tem mais, ela consegue perceber mais informações, ela consegue entender, ela consegue perceber mesmo, né? Mais o que as pessoas falam, ela consegue relacionar, ela tem um repertório maior, ela começa, isso é complicado para o próprio organismo, o cérebro vai se desenvolvendo, né? E ele ainda não entende tudo. Então, isso dá uma confusão, né? Quem sou eu agora? E, normalmente, como toda a questão afetiva ela é muito forte, se manifesta dessa forma. É a nossa manifestação mais primitiva, né? É aquilo a emoção que nos suscita, é como que eu reajo a isso. Né? Então, posso reagir, aí depende um pouco de temperamento, de outros fatores, a própria vida familiar, como é conduzida, né? Se todo mundo é muito tenso, às vezes uma expectativa muito grande, ou se é tudo muito mais tranquilo, isso influencia muito. Né? No ambiente vai influenciando muito em como essa criança vai se comportando, e ela vai reagindo. Né? Então, uma criança que está entendendo 6 anos, a criança acomoda um pouco mais.
né? Aos 6 anos ela está mais irritada. Depois, normalmente, aos 7 anos, ela dá uma certa acomodada. Porque o que ela não entendia aos 6 anos, que eram muitas informações e muita transformação, aos 7 ela começa a entender um pouquinho mais. Então, ela dá um pouco mais, ela acalma um pouco mais. Mas depois vai voltando, né? Então, às vezes, a gente, sem querer, a gente antecipa a adolescência, né? Não antecipa realmente, mas a gente antecipa, a gente cria na própria criança essa questão tipo, eu sou adolescente, eu tô ficando adolescente já, né? E não é isso, deixa a criança ser criança. Às vezes com pequenos comentários, né? Ai, olha lá, o pré-adolescente, né? Ai, pronto. Isso, olha a foto de adolescente, olha a foto de pré-adolescente. Às vezes a criança só tá ali. E somos nós que estamos ansiosos. Exatamente. Né? Somos nós que estamos ansiosos. E às vezes a gente antecipa mesmo. A gente, até, inclusive na parte do vestuário, né? Então você já começa, ela já é mocinha, assim, então vamos colocar tal coisa, já pode usar salto, né? Porque vai ser oferecido isso, né? Vai ter lá, sabe que a criança tem o desejo de crescer. No fundo, as crianças querem crescer. Então ela vai provocar esse crescimento e cabe aos pais falar, isso cabe agora, isso não cabe. Exatamente. Isso não só deixar a criança ser criança, mas estimular que ela seja criança, que ela aproveite toda essa etapa dela, né, mais infantil e tal. Mas sem começar a fazer pensar. Que acho que essa que é a grande questão, que a gente falava hoje na palestra também, né? Como é importante, mais do que capacitar os filhos para saberem coisas, né, para aprender coisas, a pensar sobre aquilo. Capacitar os filhos para reflexão desde pequenininhos. Então, a partir dos 7 anos, que a gente chama a idade da razão, em que começa a fazer mais sentido para eles algumas das nossas falas, eles começam a entender um pouco melhor, também começam a ler, começam a ter, né, possibilidade de conhecer, né, outras coisas, aquilo que eles viam, agora eles entendem. Começar a estimular que eles pensem, que eles decidam pequenas coisas. É que a gente fica querendo decidir tudo por eles, né? Então, como que eles vão aprender a tomar boas decisões quando forem adolescentes e jovens e adultos, se a gente não ensina eles a tomarem as decisões agora, né? Envolvê-los, né? Depois já lá, 10, 8, 9, 10 anos, começar a envolvê-los em decisões, né? O que você acha? Como nós podemos resolver isso? Brigou com o irmão. Por que você brigou com seu irmão? Porque ele pegou não sei o que era meu, porque não sei o que. Bom, mas vamos lá. É assim que você resolve? Você queria que resolvesse assim com você? Né? Deixar pensar. Deixar dar. Nossa, pede pro teu filho, depois que ele fez alguma arte, para ele falar, se você fosse te dar um castigo, o que você faria? Eles são piores do que a gente imagina que a gente daria aquele castigo, né? Então, deixá-los realmente pensar, deixá-los que eles sintam que eles também, que a opinião deles conta e que eles se sintam parte daquelas decisões. Mas são poucas, são decisões muito simples, ok, só que eles vão aprendendo a decidir em coisas que não são tão sérias. Vão aprendendo principalmente que quando a gente decide, o que acontece? Eu preciso tomar, quando eu decido, eu tenho que tomar propriedade daquilo. Se fui eu que decidi, ninguém me impôs, então eu vou fazer. Se a gente começa a deixar, né, e trazê-los para essas decisões, quando eles vão chegando nessa etapa da adolescência, eles estão sendo capacitados para isso. Né? Deixar mais. Então, agora você decide. Né? Né, o que você vai fazer? O seu quarto, né? O quarto do adolescente, que e agora? É um terror para as mães de adolescente. É o terror das mães de adolescente. É a desordem, por exemplo, né, do adolescente, a desordem do quarto, às vezes uma preguiça para colaborar, para contribuir, chega na adolescência, a gente ouve muitos pais falarem isso, que não quer lavar uma louça, que não quer, né,
Parece que os pais, de repente, perceberam que eles têm um inquilino em casa que não quer colaborar com nada. Como que a gente pode chamar o adolescente e ajudá-lo a sair um pouco dessa preguiça, não chegar na adolescência com esse perfil de quem não quer fazer nada e que os outros... enfim, como é que é a compreensão dos pais e os filhos aí nesse ponto? Primeiro, a gente precisa ver um pouco, se isso sempre foi algo rotineiro na nossa casa, se fazer parte da casa, porque às vezes a gente trata os filhos como inquilinos mesmo, né? Nem inquilinos, né? Eles são os donos da casa, né? Então, a casa é minha e você pede ajuda. Uma coisa que eu sempre falava lá em casa, eu não peço ajuda pra ninguém, porque ajuda você dá quando você quer, né? Se eu te peço uma ajuda, se você pode, você me ajuda. Se você não pode, não é obrigação sua, né? A casa é de todos. Então, todo mundo tem a sua parte. Desde sempre. Desde sempre. Desde o pequenininho, que nem alcança na pia e vai jogar o seu pratinho de plástico, obviamente, ele vai atirar lá dentro. Vai colocar o seu pratinho em cima em cima da pia, porque terminou de almoçar. Então, isso é um hábito que tem em casa. Quando chega na adolescência, faz parte. Já faz parte. Então não adianta querer, às vezes, não é que não adianta, adiantar sempre adianta, mas achar que o seu filho, adolescente, agora ele vai assumir, ele vai sair na frente dizendo, pode deixar que eu faço, né? Isso não existe, porque ele está muito voltado para ele mesmo. E é necessário isso, porque ele está começando a entender que ele é um indivíduo, né? Que pensa, que tem as suas vontades, mas ele não sabe ainda quem ele é. Então tudo ele volta para dentro dele. Né? Então é muito natural que ele não enxergue as outras coisas, ele não queira fazer. Se é um hábito da casa, é mais fácil, porque ele já sabe, por mais que ele reclame, mas ele sabe que faz parte, que todo mundo faz e vai fazer. E você faz, o marido faz, não é só ele que faz. Né? Agora, é natural que ele reclame. Ele tem uma preguiça, não é uma preguiça, gente, é uma preguiça, mas assim, pensa quando a gente almoça e você come muito. Não dá uma preguiça? Porque o corpo está funcionando, está tentando digerir e tal. Então, o teu corpo, o que ele faz? Ele fala para você, entra nesse modo mais tranquilo, porque eu preciso usar toda a energia para digestão. Certo? Uhum. O adolescente é a mesma coisa. Ele tá num momento em que ele está crescendo. Fisicamente ele está crescendo. Seu cérebro está crescendo, não crescendo de volume, né? Sim, não está crescendo, mas ele está se desenvolvendo, né? Ele está fazendo mais conexões, tudo isso gasta energia. Então, a gente olha e fala, que preguiçoso. E eu sempre brinco assim, que o adolescente é líquido, ele se acomoda ao recipiente, né? Então, se ele senta no sofá, ele não consegue sentar no sofá, ele deita no sofá, né? Senta na cadeira, bota as pernas em cima e tá sempre meio relaxado. Porque ele tem mesmo, né? Isso faz parte desse momento. Não vai ficar para sempre. Por isso é super importante que o adolescente faça esporte, né? Que ele vai ter sono, vai. Ele vai chegar depois do almoço, ele vai almoçar, se voltou da escola, ele quer dormir. Não é para dormir. Né? A gente entende, mas que ele tenha atividades de interesse dele, que ele possa fazer, que ele possa se movimentar. Mas assim, não tratar como preguiçoso. Certo. Silvia, só para a gente tentar delimitar, assim, para ajudar os pais a se localizarem, quando que começa, claro, é isso, a gente sabe que as pessoas vão ser diferentes, vão variar um pouquinho o seu desenvolvimento, até o seu amadurecimento também, mas quais são as idades ali, mais ou menos, de pré-adolescência e adolescência? Pra gente não ter aquele pai que tem um filho com 7 anos e olha lá no adolescente. Pré-adolescente. Então, a pré-adolescência é muito engraçado, porque às vezes quando eu falo pré-adolescência, começa, se a gente fosse, né, delimitar uma idade, ela vai dos 10 aos 13. Tá? Não, minto. Falei bobagem, desculpa. A pré-adolescência, ela vai dos 11 aos 14. Tá. É que eu tô com outra... Essas são as primeiras decisões. Dos 11 aos 14. Você fala, como dos 11 aos 14? Já tá super adolescente aos 11 aos 14. Não!
né? Ele não tá super adolescente, tá começando, né? Por isso que é tão importante que a gente conheça essas etapas que antecedem. Porque ainda dá muito tempo, principalmente de fazer boas conexões com os filhos, né? Quando eles entram nessa pré-adolescência, porque até os 8, 9, 10 anos, a gente ainda acha que eles são crianças. Então, a gente faz muita coisa por eles, a gente, né, vai deixando e tal. Quando eles chegam nesse, né, 11, 12, 13, 14 anos, fala, já cresceu. Então, agora você faz tudo, você começa a dar para ele uma autonomia que às vezes você não dava antes. Ele nem entendeu ainda, né? E começa aquela briga. Então, é um tempo que antecede o início da adolescência, que é um pouco mais puxado, ser mais pesado para o próprio adolescente, tá? Eu acho que a gente precisaria entender isso. É sofrido para os pais por toda a ansiedade a expectativa que a gente fica com essa etapa da adolescência. Mas é muito sofrido para o adolescente. Ele é muito exigido, ele é muito cobrado. Ele é cobrado em casa, ele é cobrado pelos amigos, ele é cobrado na escola, ele é muito cobrado. E ele não tem ainda total capacidade para todas essas cobranças, né? E se nós, no decorrer aqui no processo de amadurecimento, né, de crescimento, se nós não os ajudamos, se nós não os capacitamos para refletir, para buscar ajuda, né, com os pais, enfim, com outras pessoas, eles se sentem ainda mais pressionados. Eles já vão se sentir pressionados, né? Então, não antecipa. Essa etapa da pré-adolescência, ali dos 11 aos 13 anos, mais ou menos, aproveita. Se não aproveitou até agora, ainda dá tempo. Aproveita para sair com seu filho. Aproveita para não perguntar nada. Só para sair, para fazer coisas legais. Se divertir junto. A gente tem que parar para pensar, a gente se diverte com os filhos? Ou a gente diz para eles, ou a gente fica para eles assim, escuta, fez lição de casa? Você não arrumou seu quarto. Olha, né? Às vezes é por bem deles? Sim, é pro bem deles. A gente precisa ajudá-los né, que realmente o quarto fique arrumado, que guarde as coisas, sim. Mas precisa ter essas boas referências. É gostoso estar com os meus pais. Pensa, se uma pessoa que é muito chata, a gente evita de estar com elas. Com certeza. Os pais, eles amam os pais. Ou tá sempre de cara fechado, sempre preocupado, sempre tenso. Preocupado, sempre tenso, sempre decidindo coisas, né? Sempre... Que é verdade, a gente tem tudo isso. Mas o filho precisa estar num ambiente gostoso. Gente, é tão divertido quando a gente resolve sair dessa postura de pai e mãe e se diverte com eles. Faz bobagem, sabe? Conta coisa engraçada, conta como a gente era quando adolescente, as bobagens como que a gente fez, eles se matam. Você, mãe? Sim, eu, né? Então, se divertir, rir junto, assistir com eles alguns programas que eles gostam, ou músicas, mostrar o que você gostava, como que você... Eles acham o máximo tudo isso, né? Então, agora, se a gente nunca fez... Agora, nunca fiz. E agora? Não tem mais jeito? Tem. Vai aos pouquinhos. Né? Os pais são muito importantes na idade, para os filhos. São muito importantes. Né? Com certeza. Então, os filhos querem a participação dos pais. Eles querem o amor dos pais. Quando eles estão adolescentes, eles vão resistir um pouco mais. Porque é normal, faz parte da adolescência. Sim. Eles querem quebrar com os valores, com a forma como os pais estão impondo para que eles sejam. Eles precisam quebrar para criar a sua própria identidade. Isso vai começar na pré-adolescência. Mas vai ficar muito mais forte na adolescência. Né? Então, eles querem quebrar. Para quê? E agora? Eles não querem... Não, eles querem quebrar porque eles querem criar a sua, mesmo que seja exatamente a mesma coisa que os seus pais disseram. Num primeiro momento, talvez não tanto, para dizer, não, eu não sou igual a você, eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho a minha forma de fazer as coisas, mas depois eles vão voltando e vão entendendo que, puxa, não, era isso aqui que fazia sentido. Mas é duro. É engraçado que eu acho que é um pouco nessa fase,
Bom, quando eles vão entrando mais na adolescência, eles vão se afastando mais dos pais. Você tá falando isso, né? Que ele quer construir a própria identidade. E às vezes é quando eles percebem que os pais são mais velhos, e aí falam diferente, e aí fazem umas brincadeiras com os pais. É um pouco nesse sentido, né? E tem essa... às vezes tem a vergonha de estar com os pais em alguns ambientes, né? E para os pais, às vezes, vai pegando de surpresa, né? Poxa, até ontem eu dava um beijinho na porta da escola, agora eu não quero nem sair para me buscar, fica no carro. Me deixa na esquina. E aí, assim, até que ponto os pais devem insistir para que o carinho também, né, não se perca, para que essa conexão não se perca, e até que ponto eles têm que aceitar os pais que às vezes se magoam um pouco com essas coisas, ou ficam um pouco ressentidos. Poxa, meu filho tá agora me desprezando, né, tá me achando assim, né, fora de moda. O que eles podem pensar e como que eles devem agir nesse momento, assim, de um maior afastamento dos filhos? Bom, volto a dizer, se a gente constrói desde pequeno essa proximidade, na adolescência, esse afastamento, ele praticamente não existe, né? Existe um distanciamento, porque, como eu falei, eles precisam ter o momento deles, o espaço deles. Às vezes a gente quer que continue do mesmo jeito, o tempo inteiro conosco. Senta para assistir algo junto, vai para uma festa junto. Tá mais com a gente do que com os amigos, e aí eles querem com a gente, né? Querem ir para aqui, querem viajar com a gente. Querem viajar e tal. Mas não é um afastamento, né? É um momento de introspecção. Eu acho que eles querem esse crescer para dentro. Eles crescem para fora também, mas esse crescer para dentro que a gente precisa respeitar, né? Com equilíbrio, porque não pode se isolar também. Mas se a gente construiu essa relação de alegria dentro de casa, de compartilhar coisas. Às vezes, até eu comentava outro dia também sobre isso, né? Às vezes os filhos gostam de alguma coisa que a gente não gosta, né? Ai, que horror. Não é um horror. Desde que não seja nada, né, horrível mesmo, né, imoral. Olha, eu não gosto disso. Não gosto desse estilo de música, ou não gosto desse estilo de filme. Eu não gosto, mas eu vou junto, eu assisto isso. Né? Então, quando a gente vai criando essas conexões com eles, bom, só uma parte assim, eu assisto, mas eu não critico, né? Porque eu não vou assistir junto, então eu tô junto aqui com você assistindo, mas ai, que horrível isso, hein? Não dá, né? Pufa, como é que você gosta de um negócio desse? Assistir só né? Não pra isso, mas assim, assistir pra tentar entender, pra falar, puxa, sei lá, mas por que você gosta disso? Mas o que te chamou a atenção? Tudo a gente pode aproveitar, ter essa intencionalidade para conhecer melhor o nosso filho, né? Então, isso, por mais que em alguns momentos esteja isso, não gosto do beijinho, não gosto do abraço, do apelido, né? Não gosto do apelido, né? Não gosto que fale assim, né? Às vezes até não é nem fora, às vezes pode dentro de casa. Respeita, né? Se o adolescente, a gente conhece o filho. Tem hora que ele fala, não fala isso, ou não gosto disso, mas é de brincadeira, ele não tá tão se incomodando tanto. Mas tem hora que é sério. Só que como pra gente não é, e ele é tão bonitinho, porque ele é nosso filho, que fui eu que eduquei, assim, que eu insisto. E aí ele realmente, isso cria distanciamento. Sabe? Isso porque eu não me sinto respeitado. E às vezes é uma bobagem, pra gente é uma bobagem, pra ele não é uma bobagem. Então, não se sentir ouvido, não se sentir respeitado, mesmo em coisas pequenas, não está me levando a sério. Eu estou falando e não está me levando a sério. O adolescente tem muito isso, ele quer ser levado a sério. Às vezes você olha e fala, como você quer ser levado a sério falando isso, né? Cara, hoje de manhã eu falei isso na palestra, cara de alface, né? Eu preciso, ok. Então, respeitar o adolescente, ou que ele perceba que você realmente ouve com interesse, não quer dizer passar a mão na cabeça e aceitar tudo que ele está fazendo, não é isso. Quando você respeita uma pessoa, quando você demonstra que você leva ela em consideração, né? Por mais que você não concorde, mas você está ouvindo, você está esperando que ela fale, você ama, né? Você está demonstrando amor nisso, né? Nessa forma de agir, né?
Isso vai fazer com que ele, por mais que você não concorde, ou que ele saiba que você não concorda, ele não afasta. Meu pai é verdadeiro. Minha mãe é verdadeira. Ela realmente se interessa por mim. Eu posso não querer o que ela está falando agora, porque não é o que eu quero. Porque eu quero outra coisa, porque eu quero fazer a minha vontade. Né? E eu posso me revoltar com relação a isso. Eu posso sair e falar, não quero saber, não quero te ouvir, né? Não, você não me entende. Mas lá dentro, quando há um interesse verdadeiro e eles percebem isso, às vezes a gente fala assim, mas é óbvio. Meu filho, é óbvio que eu amo. É óbvio, eu faço a minha vida em função dele. Como assim não é verdadeiro? Pois é. Mas eles não sabem disso. Pois é, a gente conversa bastante sobre isso lá na escola, né? Que mais importante do que ser amado é saber ser amado, né? Exatamente. Então, será que o adolescente está sabendo, né? Exatamente. E é isso que você falava, o adolescente às vezes traz uns dramas, né? Porque ele vive aquilo de fato. Às vezes ele fica inconformado com alguma coisa na escola, inconformado com algum professor ou alguma professora. É importante que a gente... meu Deus, tá inconformado por isso. Que grande problema. Ou um problema de amizade, né? Que às vezes pra gente parece algo como você estava falando, né? Às vezes a gente pode lidar como se fosse uma bobagem e pra ele não é uma bobagem, é isso, né? Acho que os dois lados, assim. Um lado que é o mais comum, que ele vem a contar um drama e você fala, isso é bobagem, filho, isso passa. Não leve isso a sério, não, imagina, tal... E nem ouve direito, porque é uma bobagem. O que você está comunicando? O que você fala é bobagem, não me interessa. É o que você queria comunicar? Não. Né? Mas é o que muitas vezes acontece. Se você vem e fala algo e você recebe uma resposta ou um comportamento de que não é tão... Isso é bobagem? Isso passa, isso não é tão né, significativo, eu venho menos falar. Porque quando eu venho, eu não escuto. Beleza, mas também tem um outro lado. Às vezes eu dou muito ouvido para aqueles dramas e tudo passa, né? Então é esse equilíbrio de ouvir, deixar ele falar o drama, tudo falar, nossa, filho, caramba, né? Que difícil, você sentiu mesmo, né? Então, nossa, mas você se sentiu injustiçado? O que aconteceu? Mas me conta, então. Então me conta o que aconteceu que o professor falou, que você ficou tão chateado, ou que seu amigo falou. Às vezes, só nesse contar, ele se sentiu acolhido e ele está desabafando. E ele mesmo vai se ouvindo, vai vendo, por mais que não admita, a bobagem que era intranscendente. Pronto, acabou, era só colocar para fora. E às vezes é o momento de você falar para ele assim, olha, mas então, será que foi isso mesmo? Será que o seu professor talvez não tivesse feito tal coisa? Não sei, hein, porque foi você que esteve lá, não estou desprezando. Mas você não acha que talvez possa ter sido isso? E se você perguntasse para ele? Ajudá-lo a organizar o pensamento, a organizar as suas emoções, que estão todas descontroladas naquele momento. E depois passa. Não é o adolescente que vem, quer porque quer ir numa festa, a coisa mais maravilhosa do mundo, tal, faz de tudo para te convencer. O dia que você deixa, fala, não vou mais. Não quero mais. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, a pessoa que ele queria que fosse não vai, e aí ele já... Então a gente precisa ajudá-los, né? Primeiro ouvir, acolher, e ajudá-los a organizar aquilo que eles estão sentindo. E aí, Silvia, eu queria também uma orientação sua, porque a gente tem aqueles adolescentes que entram no quarto e querem ficar lá o tempo todo. Tem outros adolescentes que também querem sair o tempo todo com os amigos. Então, passar o final de semana de programa em programa com os amigos. Como que os pais podem se orientar nesse sentido, né? Então, entre a liberdade do adolescente e as regras da casa, o que você considera ali um meio termo bom nessa situação, né? Então eu posso deixar meu adolescente horas de desafio lá no quarto dele porque ele precisa desse momento, ou nunca, jamais em tempo algum adolescente sozinho no quarto. Esse equilíbrio entre vou fazer tudo com os meus amigos esse final de semana, almoço com os amigos, lancho no clube, faço isso aqui, à noite vou comer pizza,
chego em casa só para dormir. Qual que é um bom equilíbrio nesse momento, entre momentos em família, momentos individuais, momentos em grupo? Precisa ter tudo isso, né? Então, esse equilíbrio é algo que a gente precisa um pouco ir sentindo o momento, né? O momento do filho. Às vezes ele precisa ficar um pouquinho mais sozinho e é bom ficar sozinho, né? Assim, se conhecer, né? Ficar lá com a sua cabeça, pensando e tal. O dia inteiro no quarto, a tarde inteira, chega da escola, almoça e vai pro quarto e só sai lá de noite para jantar? Não, né? Porta nunca fechada, nunca trancada. Então, essa vigilância, né, um pouco, tô de olho o que está acontecendo, porque às vezes nisso, sei lá, tem uma melancolia que está acontecendo ali, né, sempre leva um lanchinho, né, como quem não quer nada, quem não quer nada e tal. Então, é que eu falei, não tem receita para as coisas, a gente precisa perceber quando, quer dizer, você dá um pouquinho mais de espaço, mas no geral não é saudável que aqui ele fique o tempo que está em casa trancado no quarto. Até porque, se você tem tarefa, ele tem uma tarefa que tem que fazer. Ah, mas ele sai de manhã e ele volta, estuda o dia inteiro no colégio, depois quando ele chega, ai, coitado. Coitado não, tem tarefa para fazer, né? Então, tem tarefa, tem provocar coisas em comum, sei lá, jogos. Não dá para jogar todo dia também, né? Mas ter momentos, almoço, jantar, não, almoço às vezes não, mas o jantar, pelo menos, se é possível todo mundo jantar junto, uma conversa, alguma coisa, uma leitura, alguma coisa, todo mundo junto. A refeição em família é muito importante, né? Não pode ser a crise. A refeição em família tem que ser um momento bom. Sabe uma coisa, às vezes quando a gente tem filho adolescente, filho muito pequenininho, a gente esquece o adolescente, porque você não precisa dar comida para ele, né? E vira um pandemônio, às vezes o adolescente quer fugir daquela confusão, porque o filho pequeno é seu, não é dele, né? Então, mas envolvê-lo, né? Envolvê-lo que ele se sinta fazendo essa parte mesmo da família, né? Então, é necessário que ele tenha um tempo, que às vezes ele vai para o quarto dele, e o que ele vai fazer no quarto dele? Né? Se ele vai para o quarto dele até dormir 15, 20 minutos, meia hora depois do almoço, tá tudo bem. Depois você vai lá e chama. Então, esse equilíbrio precisa ter, né? Então eu vou respeitar tanto que não posso falar nada. Eu falei, ele já esbravejou o meu espaço. Não. Né? É necessário que haja esse convívio de família. É muito festeiro. Quer ir pra todo lado. Eu já tenho uns filhos bem tem uns que eu escuto relatos de mães, tem uns que querem ficar lendo o livro o dia inteiro e ela fala, vai aproveitar com seus amigos, vai sair. Aí não sai, né, pros seus amigos. E tem outro que é muito festeiro, né? Isso vai depender um pouco de perfil, mas Exatamente. Qual que é o equilíbrio bom, né? O equilíbrio é que ele faça um pouco de tudo. Faça esporte, né? Que leia, né? Que esteja. Então a gente incentiva. E precisa entender quais são os gostos, porque às vezes a gente incentiva que faça um determinado esporte, ele nunca gostou daquilo. Eu tenho um filho que nunca gostou de esporte. Tem um que adora futebol, quase que dormia com a bola, amava, estava em todos os grupos de futebol da escola, do clube, de não sei o que, ele estava lá, milhões de amigos. O outro não, super introspectivo, é um artista, né, alma de artista, e não queria saber de nada, futebol, nem pensar. Esporte, a gente queria fazer esporte, nada, não queria saber de nada. Se encontrou aonde? Uma escalada. Né? Uma coisa que você não imagina. Então, às vezes a gente precisa. Se eu tivesse descoberto antes que ele gostava desse tipo de esporte, podia ter incentivado e ele tinha ficado muito menos tempo fechado. Né? Então, a gente precisa saber quem é meu filho, né? O que ele gosta. E às vezes eu não sei exatamente o que ele gosta, nem ele sabe o que ele gosta. Mas a gente vai proporcionando, né, trazendo às vezes oportunidades dele descobrir isso, tanto no campo intelectual, como também nesse campo de esportes, né, de, enfim, algum hobby, que tenha algum hobby, que tenha alguma, sabe, alguma possibilidade de se interessar por algo. Senão realmente acaba indo para o mais fácil. O mais fácil é o quê? Ou ficar sozinho, ou ficar escutando música, ou ficar na tela. O que eu gosto.
E a autoridade dos pais, né? Eles sentem nessa fase, sentem uma certa sua autoridade ameaçada ali, sob risco, né? O que é a boa autoridade nessa fase? O que os pais precisam se preparar para chegar na adolescência e se sentir seguros na sua autoridade, né? É porque eu acho que tem uns assim, que ficam com muito medo de se eu proibir é pior. Começam a surgir umas dúvidas assim, né? Se eu proibir é pior. O que é a boa autoridade dos pais na adolescência? Né? Não, autoridade é serviço. Autoridade é tirar o melhor daquela pessoa, né? Tirar o melhor, ajudá-la a crescer. Isso é autoridade. Autoridade não é o que eu mando e obedeço, porque você obedece a quem você admira. Né? Que existe contestação, existe, faz parte, é normal que exista. Mas quando existe essa admiração e esse vínculo, né, quando é sério, e eu digo, para fazer isso faz parte. Estou dizendo, o filho não, ele pode reclamar, mas ele vai fazer, porque ele reconhece a autoridade. A gente não pode ter medo quando eu não estou mandando por mandar, é algo que já se sabe, já é combinado, eu não posso ter medo de exigir. Porque os filhos, inclusive, eles vão reclamar, mas eles precisam dessa nossa exigência. Porque a gente precisa ser rígido, não rígido. E aí é que é a questão, não tem uma fórmula mágica, mas conseguir fazer com que eu seja exigente, que ele precisa que eu seja exigente. Se a gente não for exigente em coisas que foram combinadas, né, que foram acertadas, e você não faz levar até o fim, a tendência natural do adolescente é deixar as coisas pelo caminho. Custou, parei de fazer. Custou, não vou mais. E aí sim, os pais com a exigência vão dizer, não, filho, mas espera um pouco. A gente combinou que você vai fazer. Então, pelo menos você vai terminar, sei lá, essa aula de música esse ano, né? Você vai até o fim. Quantas coisas podia ter, sei lá, quantos artistas muitas vezes nem iam ter se formado se tivessem parado pelo meio do caminho, Sim. Né? Então, a exigência precisa existir. Agora, a rigidez, não, né? Por isso que é o tal de saber ouvir, saber conversar, capacitar seu filho para pensar. Quando você percebe que uma pessoa quer o seu bem, você, por mais que você reclame, você aceita, porque sabe que quer o seu bem. Acontece que, às vezes, muitas vezes, por mais que a gente queira o bem dos filhos, a gente também fica na nossa zona de conforto. Então, eu fico... Eu não deixo em determinado lugar, ou eu não quero que faça alguma coisa, não porque não pode, não porque não é bom para ele, porque eu não quero levar, porque eu vou ter que parar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu vou ter que ficar escutando, porque eu vou ter que ficar lá de madrugada esperando sair de uma festa, que depois eu ainda vou levar todos os amigos em casa, vai atrapalhar meu sono, amanhã eu tenho que levantar cedo. E isso eles percebem, né? Então, quando eles percebem que você se esforça, né? Por mais que às vezes você está cansado, mas você se esforça por estar junto com ele, por ouvir, né? Por para ir num show que você não está com a menor vontade de ir naquele show, mas você vai, né, com ele. Eles são muito gratos. Eles veem o teu esforço. Bom, é difícil, eles vão reclamar? Vão. Mas eu acho que como a gente se posiciona, né? Eu dou muito carinho, eu dou muito afeto, eu não passo a mão na cabeça por nada, eu sou muito verdadeiro, eu trato ele com respeito e eu exijo. Eu tô fazendo agora o curso do IBF lá dos pré-adolescentes. Tô amando o curso, tá sendo muito bom pra mim e pro meu marido também. Eu percebo que o curso do IBF ajuda, principalmente os maridos, a ficarem mais ligados. Você sabe só uma coisa, né? Você sabia que o curso, a metodologia que é utilizada, né, nesses cursos do IBF, ela inicialmente, lá nos primórdios, né, ela foi
ela foi feita, ela foi organizada para homens. Ah, jura? Pensando na forma, porque a mulher já é um pouco mais afeita a isso, né? Ela é um pouco mais, eu quero conhecer mais, eu quero educar melhor os meus filhos. Não que o homem não queira, mas às vezes a mulher toma mais à frente. O homem fala, fica discutindo, né? Tal. E ela Será que isso é importante? Será que não é? Deixa lá, deixa a coisa... E essa metodologia, ela foi construída exatamente pensando nisso, nessa forma de ser masculina, às vezes de ser mais objetiva, né? E os pais são super participativos, né? A gente fica lá nas plenárias e os homens estão sempre, às vezes, fazendo uma gracinha, mas você vê que participando, né? E eles defendem os maridos. Porque o IBF, né, ele trabalha com estudos de caso, né? Aproveitando aqui, a gente explica que os cursos de orientação familiar do IBF, eles fazem estudos de caso, né? E a partir de um caso concreto, né? Quer dizer, um caso fictício, porém, né? Você vê uma situação concreta. Os casais pensam primeiro em casal, depois num grupo de casais e depois todos os casais que estão participando do curso juntos avaliam os fatos, os problemas. É uma metodologia excelente. E a gente estava vendo essa parte da autoridade e muito interessante, porque a gente precisa mudar a forma como a gente trabalha em casa. A criança, você tem lá a rotina e você cobra a rotina de uma certa forma. Depois, você precisa perceber que aquilo precisa ser adaptado, né? Essa autoridade, ela precisa ter uma linguagem ajustada, é isso, né? É uma forma, não é nem o que você fala, é a forma como você fala. Porque uma criança de 7, 8 anos, se você diz, vai fazer tal coisa, ela vai fazer, ou ela esperneia, mas é uma forma de falar que não tem problema, não é tão cuidada. Com um adolescente, eu preciso cuidar mais a forma de falar, né? Eu preciso entender que às vezes tenho que esperar um pouco mais para que ele faça. Não fez, a gente fica... Então, essa forma de falar, ela vai reforçando também essa autoridade. Eu sempre brinco, não é o que a gente fala, é como a gente fala. Isso em qualquer relação também. Né? Então, cuidar mais a forma como nós falamos, né, como nós pedimos, envolvê-los né, nas situações para que eles possam fazer. Então, se ele disse que vai fazer, ok, posso deixar com você? Posso, estou confiando, tá? Acabou. Né? Então, isso que você falava, assim, os pais, né, o casal precisa estar em acordo. Né? Claro, nem sempre, a gente sabe que as relações são complexas, né? A relação entre pessoas é complexa e no casamento muito mais, né? Envolve muita coisa. Mas, na medida do possível, quando o pai e a mãe realmente conversam, né? Conversam e têm um plano educativo ali pro filho em comum, entram num acordo, porque a gente pensa diferente, tá tudo bem que a gente pensa diferente, mas que a gente procure entrar num acordo, que a gente olhe para cada um dos filhos, que a gente troque impressões, porque a minha forma de ver o meu filho, por toda a relação que a gente tem, mãe, né, mãe e filho, ela é diferente da forma como o pai vê o filho, o que ele percebe. Eu percebo umas coisas, meu marido pode perceber outras. Né? No geral é assim. Né? No geral é assim. E aí, essa conversa entre o casal, né? Essa troca de impressões, depois pensar como é que nós podemos fazer, isso traz uma unidade do casal, que é muito saudável para o casal, e traz uma segurança pro filho, sabendo que os pais estão juntos ali, né? Estão falando a mesma coisa. Reforça a autoridade também, né? Exatamente. Reforça a autoridade. Quando tem aquela coisa, vou pedir pro meu pai, não vou pedir pra minha mãe. Olha, seu pai falou... Exatamente. O que seu pai falou? aí seu pai falou, mas não era pra falar isso, filha, mas tudo bem. Depois vocês dois desconversam, né? Por que você falou isso? Por que você não deixou isso e tal? Mas pro filho o que seu pai falou? Isso. E reforça. Isso traz uma estabilidade mesmo para casa, né? E outra coisa que é muito boa é isso da gente conversar com outros casais, né?
porque a gente consegue também trocar um pouco, né? Primeiro essa vivência da adolescência, né? Ainda nem cheguei, mas a gente observa que em todas as fases a gente parece que só a gente está vivendo aquele drama, parece que só a gente está com aquela dificuldade, e às vezes ver como outra pessoa está vivendo, como ela está lidando, às vezes ensina um pouco, a gente troca. Eu acho que inspira, né? Primeiro que a gente se sente um pouquinho mais, a gente se consola, né? Fala, ufa, não é só comigo que acontece, né? Ajuda, né? E depois, essa troca, né? Entre os casais, isso que você falou, né? Você às vezes olha, aquele casal tá fazendo de um jeito, ou teve uma ideia, ou teve uma sacada, que te inspira, não a fazer igual, mas te inspira mesmo, para fazer de forma diferente na tua dinâmica de família, né? E isso ajuda muito essa troca. Só aproveitando que você está falando disso, então nessa metodologia do IBEF, quer dizer, claro, tem um conteúdo super rico, né, que nos ajuda a pensar, nos dá critério. Então a importância desses cursos é porque não vai te trazer uma forma, olha, então você vai fazer assim, 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 assim. Essa receita. Às vezes é o que a gente quer, né? Uma receita que desse certo. Não é o que traz. Por quê? Porque não funciona. A sua casa é diferente da minha, é diferente de outra pessoa. Isso. Não vai funcionar. Você é uma pessoa, seu marido é outro, seus filhos é outro. Não vai funcionar igual. O que nós precisamos? Precisamos ter critérios. Bons critérios, por onde a gente se guia e adapta à nossa realidade de família. Então, quando tem na metodologia, como você falou, é estudo de caso. Então, a gente diz, a metodologia, ela combina um método, que é o método do caso, né? E essa organização do pensamento. Primeiro eu olho fatos, o que é que está acontecendo? Não o que parece, o que eu senti, mas o que realmente acontece. Depois eu analiso para entender o que causa, o que está causando aquela situação. Para depois, aí sim, com o diagnóstico feito, aí eu vou pensar em como eu vou atacar aquela situação. Isso é feito combinado com um sistema, que é esse momento em estudo individual, que é muito importante. Eu preciso pensar com a minha cabeça primeiro, que é diferente da do meu marido. Isso. Sozinha. Então eu preciso pensar o que para mim fato é fato para todo mundo, mas o que para mim é um problema? O que é que está causando isso? Como que eu enxergo? Como que aquela situação se apresenta para mim? Meu marido é a mesma coisa. Depois a gente conversa sobre isso. Olha que momento rico, né? Essa conversa que você entende como que o outro pensa sobre isso. Porque a gente acha que o outro pensa igual, né? E de repente você percebe, não, nossa, ele teve outra ideia sobre isso que eu não tinha percebido. Depois você vai para esse grupo pequeno em que você troca de uma forma mais íntima, com menos casais. E depois você vai para uma reunião plenária, onde tem um moderador que foi orientado, que estudou mais a fundo aquele assunto e que vai te provocar a pensar com mais profundidade sobre aquele assunto. E às vezes eu ouço assim, mas não podia ser mais simples, né? Porque todo mundo, a gente quer tudo muito rápido, né? Tudo rápido, tudo pronto. Podia ser mais simples, podia ser um encontro, um caso, não é? Acabou, pronto. Só que não é assim. Por que não é assim? Não é à toa. O processo de aprendizagem, ele acontece com a repetição. Então, quando eu me deparo com um assunto num primeiro momento, eu tenho uma impressão, eu tenho uma reflexão. Quando eu me deparo com aquele assunto outra vez, e ainda com a contribuição de outra pessoa, o marido, depois com outras pessoas, eu vou enriquecendo esse processo. E eu vou vendo coisas que eu não tinha visto ainda, né? Então, e a gente está precisando, bom, eu já gosto disso, por temperamento e tudo, mas se aprofundar um pouco mais nas coisas, né? A gente estava falando disso, de um monte de informação que a gente tem, aí aula online disso, daquilo. Quando você se detém mesmo num assunto, para refletir naquele assunto, e quando a gente lê um caso, naturalmente, né? Quando a gente lê um caso do curso, a gente naturalmente vai tendo luzes de algumas coisas que estão acontecendo na nossa casa. Então é interessante, porque alguma coisa vai remetendo. Mas se deter, né? Pensar um pouco mais, vamos pensar um pouco mais, porque senão a gente fica nesse mesmo... essa atuação meio mecânica, né? Que não resolve. E aí, por que a casa tá assim? O que tá acontecendo? Você tem que parar, você tem que refletir de fato, você tem que olhar a fundo... E entender, né? Se nós vamos só procurando resolver coisas sem realmente entender o que está acontecendo, o que está causando aquilo,
a gente fica dando murro em ponta de faca. Sim. E tem uma hora que você fala assim, nossa, eu já tentei tudo e nada deu certo. É que às vezes você tá na direção errada. Uhum. Então você precisa entender a causa para bombardear a causa. E não o que está acontecendo. Isso. Né? É a causa. Isso que é tão interessante dentro dessa metodologia que a gente usa. Aprender a olhar para o que está causando. E não para aquilo que está doendo. Sim. Né? E isso que a gente, né, é muito bom que os pais se formem para buscar cada vez melhor, atuar melhor, estarem melhor em família. Mas ao mesmo tempo isso, né, não achar que a gente está fazendo tudo isso para que tudo fique bem, para que tudo fique perfeito. Às vezes, né, a gente precisa suportar um pouco as situações familiares, os defeitos dos filhos, não é sempre querer consertar, pô, não consigo consertar esse filho, continua desordenado, continua... Tem um pouco do você suportar, né? Assim, isso faz parte um pouco da vida familiar também, né? Essa suportar essa imperfeição, né, natural. Porque todos nós temos as nossas imperfeições, né? E eles vão ter as deles e às vezes mas eu fiz tanto para não ser assim, né? Uhum. Olha, eles vão passar por alguns momentos que às vezes eles quebram mesmo, eles vão totalmente contra aquilo que a gente ensinou, né? Aquilo que a gente proclamou como família, né? Existe um negócio difícil que é a liberdade, né? É a liberdade. Às vezes, por sei lá, porque cargas d'água chega não da adolescência, porque a gente ainda tem um pouco mais de controle, mas na juventude, na idade adulta, e eles optam por uma vida que não era aquela que a gente queria para eles, né? E a gente sofre com isso. Mas, né, eu até comentei hoje com uma pessoa que eu falei, olha, tem momentos da vida da gente, quando os filhos já são mais adultos, que às vezes você usa... o telema é ceder sem conceder com o ânimo de recuperar. Né? Então, eu continuo sendo mãe, né? Eu continuo dando apoio, eu continuo, né, do lado dele, ele tem que saber que eu continuo lá, apesar de não concordar com o rumo da vida que ele tomou, né? Então, eu só queria aproveitar para falar, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é essa questão da formação. Né, e que a gente começou, né, a falar sobre isso. Como é importante que a gente tenha claro o que é formação. Porque nós temos até por ter tantas oportunidades, a gente consome conteúdo. Consumir conteúdo é bom, que a gente vai, né, tendo muitas oportunidades de ouvir coisas muito boas e diferentes, mas não forma. Né? Para que haja formação, precisa ter reflexão. Eu preciso fazer próprio aquilo. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso refletir, compreender para fazer próprio. Enquanto aquilo fica no âmbito do conhecimento, nem é conhecimento, né? Do intelecto, do saber e não do ser, entendi. Né? A gente não está fazendo formação. Então, eu convido, né? É tão interessante, né? Com o Porto Real, os colégios de educação personalizada, né? Que oferecem tanta formação, que os pais vão, né? Mas que não parem ali, assistir a palestra e foi embora. Que depois discutam sobre isso. Que pensem individualmente. Como é que eu vivo isso? O que me tocou? O que eu não sei? O que eu não entendi? Como que eu aplico isso na minha vida? Faz sentido? Que propósitos eu posso tirar daqui? Exatamente. Que eu levo isso para reflexão? Porque eu realmente preciso aprender. Porque senão isso não entra na minha vida. E aí eu fico mais frustrado ainda. Porque eu fiz tanta formação, eu consumi tanto conteúdo e olha só como é que tá, né, o meu dia a dia, né, na minha família. É verdade. E aí, Silvia, só voltando um pouco para essas dinâmicas essa diferença entre a criança e adolescente, né? Quando é criança e conta uma mentirinha e tal, você fica chateado ali, mas você consegue lidar. Agora, quando um adolescente mostra que, né, que tá mentindo ali ou aqui e ali, né? Para os pais, primeiro, acho que soa mais grave, assim, pô, nessa idade tá mentindo e não sei o quê. Como que a gente reage às mentiras do adolescente? Como que a gente interpreta e reage a isso? A gente precisa entender um pouco também assim, por que mente, né? Qual foi o que leva uma pessoa a mentir?
Porque quando é criança, eles ainda não têm muito claro o que é o certo, o errado. Sabe, às vezes, que tá enganando, mas a gente já vê na carinha e a gente dá né? E tudo bem. Agora, o adolescente, às vezes a dinâmica não é tão diferente. Por que mente? Quando que a gente mente? Quando que você é levado a mentir? Quando você tem ou vergonha, ou você tem medo da reação do outro. Né? Então, é preocupante. Eu acho que assim, se a gente vive uma relação de confiança, eu acredito em você. Mesmo quando ele está te contando uma mentira, e você sabe, porque a gente já está olhando anos-luz, né? Você sabe que aquilo não é verdade, mas você fala para ele, sério, filho? Então tá bom, você está me dizendo isso. Então, sabe, rebater com a confiança não é fácil, a gente quer desmascarar, né? Mas essa mentira, mais do que tudo, a gente precisa procurar fazer uma reflexão e ver o porquê ele está mentindo. O que está acontecendo que ele está mentindo? Às vezes ele sabe o que a gente pensa sobre determinado assunto. E ele caiu naquele erro. Então ele às vezes não está mentindo, mas ele está fugindo, né, daquele assunto, se você pergunta de forma direta. Então, não deixar a coisa andar, mas assim, tentar entender o porquê que ele está escondendo alguma coisa. Talvez naquele momento que você perguntou e que ele te deu uma resposta, que ele falou, opa, tem coisa aqui. Né? Deu uma resposta evasiva e tal, tem coisa aqui. Aceitar naquele momento, mas depois ir atrás, né? Poder tentar entender e descobrir. Porque se você não tiver confiança, vai mentir. Mas você acha então que não vai direto falar, não, você tá mentindo? Então, tudo eu vou falar, depende. Às vezes, há filhos e há situações que merecem um confronto. Falar, não, peraí, você vai me enganar? Né? Acho que eu sou boba. Né? Acho que eu sou boba, não. Eu tô entendendo aqui, ó. Vamos ser sério? Você não quer respeito? Eu também quero. Então, vamos lá. De adulto pra... Você tá chegando lá. Você tá chegando tá chegando a ser adulto. Né? Então, vamos lá. Conta aqui. Né? Há momentos que sim. Há momentos que se você confrontar e você colocar na parede, ele não te conta mais nada. Eu adoraria ter uma receita pronta, mas assim... Não existe essa receita. Eu preciso, volto a dizer lá o que eu comecei dizendo, né? Eu preciso conhecer o que é próprio da idade, mas quem é meu filho. O grande investimento para a adolescência é saber quem é meu filho. Quem ele é. Como que ele reage às situações. O que ele pensa, o que ele gosta, qual é a forma dele, né, se comportar, o que o assusta. Eu preciso ser mais firme, eu preciso ser mais direto, ou eu preciso ser mais acolhedor. Né? Porque às vezes a gente tem uma cara que a gente faz aquela cara já de desaprovação e tal, já não conta mais. E perde a confiança. Perde a confiança. Perde a... Confiança se constrói. Né? Não preciso, claro que não, a gente precisa construir com os filhos. Autoridade, a partir do momento que você recebe aquele cargo, né, e aí poderia ser o cargo de pai, você é pai, né, você tem autoridade, você recebe isso, você tem autoridade. Acontece que a gente perde a autoridade, e a gente perde a autoridade como? No exercício. No exercício da autoridade, eu posso perder a autoridade. Então, essa construção, esse reforço de vínculo, ele tem que vir sempre. Desde sempre. E dá trabalho. E dá trabalho. Né? Dá trabalho. Mas dá menos desgaste, dá menos medo. Né? É muito difícil. Do que não exercer isso. Do que não exercer. E depois... Olha, você sabe depois que assim... que eu tinha que fazer, posso não ter feito o melhor, quer dizer, tentei fazer o melhor, né? Mas tá lá. A base eu dei. Agora é com ele. E aí, outro ponto que eu queria, orientação sua, Silvia, que a gente conversasse, é sobre a parte da piedade.
dos adolescentes, né? Porque a gente tem uma preocupação também com a formação. Exatamente, né? Então, quando é criança, a gente vamos rezar aqui, vamos rezar ali, né? A gente faz aquelas piedades assim, bem próprias de criança, né? Então pega uma florzinha, leva lá pra mãezinha do céu. A gente até fala assim, né? Mãezinha do céu. Como que a gente pode favorecer a piedade dos filhos na adolescência? Como que a gente pode ajudá-los a se aproximar mais de Deus, a terem essa presença de Deus? Isso que você falou é tão importante, porque às vezes a gente, quando eles são pequenos, às vezes a gente está muito preocupado que eles saibam, né? Vão rezar, né? Então reza junto, que eles saibam, aí faz lá a catequese, sabe isso. Esquece que a gente precisa caprichar mesmo na piedade. Né? E a piedade é isso, essa coisa assim, leva florzinha para Nossa Senhora, manda um beijinho. Então a gente tem o costume de olhar, mandar um beijo para Nossa Senhora, rezar o terço, enfim, não são as práticas em si, mas a piedade que você coloca. Eles olham muito como nós fazemos. Né? Então, se nós temos uma vida de piedade, né, uma vida de oração, uma vida, né, o cultivo de uma vida espiritual, eles olham muito se a gente é coerente. Isso é muito importante. Dentro de tudo, mas a vida de piedade, os filhos olham muito pra gente, como é que a gente vive aquilo. Então, as práticas de piedade, as práticas religiosas em casa vão entrando pelos poros. Tudo bem, vai chegar um momento que às vezes pode ser que às vezes por influência do ambiente, do amigo, porque, lógico, eles querem quebrar com a nossa, né? A nossa forma de ser para construir a deles. Parece que eles se afastaram. E às vezes eles se afastaram mesmo. Né? A gente força, né? Eu forço ele à missa. Pois é, você me diz aí. Né? Forço ele à missa. Então, uma vez eu ouvi de um sacerdote, uma aula que eu assisti muito interessante, que uma professora, inclusive, do colégio, perguntou para ele: olha, tá tendo aqui uma família, não sei o quê, a filha não quer ir na missa, e aí eles falam assim: o que eu faço? Forço aí na missa? Digo que tem que ir à missa ou não? E eu nunca esqueci, a resposta dele foi muito interessante. Ele disse assim: bom, depende. Você vê que a gente não dá para dar. A gente quer respostas exatas, mas não tem. Ele diz assim: depende. O que a gente precisa saber? Quem é esse adolescente? Quem é essa menina? Quem é esse menino? E qual a relação que ele tem, que esses pais que têm, né, com a família? Por quê? Se você tem uma boa relação, uma relação, isso que a gente fala, né? De você é firme, mas você é carinhosa, você proporciona, né, atividades. Se você tem uma boa relação, nesses momentos que às vezes fala, não quero ir na missa, tal, que a gente percebe que é uma preguiça de ir, ou uma rebeldia, assim, muito sem sentido, que depois até ele vai se arrepender, você força. Não, filho, peraí. Não, vamos lá, né? Tem dó. Vamos agora, tal, não sei o quê. E ele pode resistir, mas ele acaba indo. Agora, se essa relação já não tá boa, tá com muitos conflitos, né? E você vai forçar, não, você tem que ir, melhor não. Melhor deixar. É duro. É duro. Mas às vezes você vai estressar porque o efeito pode ser contrário. Ao invés de eu trazê-los para dizer, olha, não, isso aqui eu tô te exigindo porque é importante que você vá, como a relação já não tá boa, ele associa isso. Ele vai dizer, ele vai pegar a versão, a prática. Entendi. A prática, a ir à missa. E não a você só. A você também, mas assim, a prática. Uhum. Isso acontece com criança também. Você leva a criança à missa e a criança não para quieta. Uhum. Né? Se você força a criança a ficar quieta, depende da idade, lógico, uma criança, desde pequenininho, você vai forçar, não, você tem que ficar quietinho aqui, não, você tem que ficar quietinho. Gente, a missa é uma tortura. E às vezes essa referência que a criança tem, às vezes até como desde criança até adolescente. Aí quando ele chega adolescente, bom, agora eu não digo que não. E agora eu não vou. Eu acho que essa é uma observação saudável. Eu forço? Não sei. Às vezes, sim, eu forço, se eu percebo que é só uma preguiça, né? Não é nada
né? Não é nenhuma aversão, não é nenhuma outra coisa. Eu forço, não, vamos lá, tal. Não, é algo que pode ser mais profundo, né? Então, eu preciso pensar, puxa, mas como é que tá isso? Então, eu vou trazer para o meu filho outras situações, outros momentos de conversa para tentar entender por que ele não quer ir. Sabe uma coisa interessante nessa pré-adolescência, né, com relação à piedade? O pré-adolescente, principalmente depois do adolescente, está muito voltado para si mesmo, para dentro dele. Ele é idealista. Ele gosta de coisas que chamem, né, mais atenção, assim, serviço e tal. Por mais que ele seja preguiçoso, mas ele gosta de ser útil, porque ele se sente considerado com isso. Às vezes, nesse momento, mais do que práticas de piedade espiritual, é prática de serviço. Servir ao outro. Ir a uma instituição, ajudar, um outro tipo de serviço, algo que tire ele mais de dentro dele e mostre, né? Coloque ele mais a serviço dos outros, não só da casa, né? Que ele veja outras realidades. Isso parece que não, mas o sair de si tem muito a ver com a fé. A fé é isso, né? É um sair de si, é um ir, né, além. Ajuda muito. Gostei. Então, o enfoque são as práticas de piedade, manter essa... E o nosso... Precisa ser um pouco visto, então, a nossa relação com Deus também, para que o adolescente possa entrar... Faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não funciona em nada. E na piedade, então, piorou, né? Se eu digo, coisas que eu digo, né? Então vamos lá, porque hoje a gente tem que ir à missa. No caso, eu meio que aboli esse negócio de tem que. Eu tenho que. Não tem nada. Você não tem nada, ninguém é obrigado a fazer nada. Né? Obrigado não é. Você tem que ir porque você quer. E quando você coloca isso para o adolescente, muitas vezes, não, tudo bem, filho, você não quer ir? Ok, por sua conta e risco. Você não vai? Você já sabe o que é missa importante. Se você não quer ir... Você já sabe o que significa não ir, né? Será que ele sabe o que significa não ir? Pois então, são coisas que é por isso que eu falo, depende, né? Às vezes precisa explicar, às vezes precisa reforçar um pouco essa parte. Por isso que há algumas ajudas que não são só a família, né? Às vezes quando tem um clube, um grupo de amigos e tal, ajuda muito, né? Mas entender, porque às vezes a gente falhou também. Nessa parte, pra gente é tão natural que às vezes a gente falhou dele entender. Né? Às vezes a gente acha óbvio, às vezes a gente acha que tá indo, né, e tá crescendo em relacionamento com Deus e às vezes não tá. Isso é uma coisa que eu acho, assim, bom, eu pelo menos, meus filhos não são adolescentes, mas eu procuro perguntar, e aí, você tá lembrando de Deus? Tem falado com ele? Você sabe o que ele tá esperando, né? Assim, acho que a gente tem que... perguntar mesmo como é que tá o seu relacionamento com Deus. Você pergunta dos amigos na escola, né? Pergunta como é que estão as amigas. E a sua amizade com Deus? E você tem lembrado dos Sonhos da Guarda? Sem cobrança. E às vezes você mesmo. Porque se você fala assim, nossa, até as coisas mais bobas, né? Entrei lá num shopping, não sei o que, e não me falta vaga. Nossa, vou pedir pro meu anjo da guarda. Isso. Né? Então, eles vão... em casa, eles tinham uma época que eles falavam assim, gente, vamos pedir pro anjo da guarda da mamãe. Aí eu falava assim, como assim? Vocês não têm anjo da guarda? Não, eu pedi pra mamãe com o seu anjo da guarda, por favor, hein? Arruma qualquer coisa. Mas é que vocês é que precisam cultivar. Então, isso que parece fica uma coisa meio natural, sabe? Mas como que você se relaciona com Deus? Né? Você vai fazer, sei lá, você vai à missa, mas você tá olhando aqui, você tá virando pra cá, você tá preocupado, você realmente está concentrada na missa. Né? Olha, a palavra de ordem, principalmente para um pré-adolescente, é coerência. Eles vão te cobrar coerência sempre. E vão te jogar na cara também, até aquilo que você procura ser coerente. Até no detalhe, né? Você tem que sair penteado de casa. Não, mas você se maquia no carro. Então, como é que eu vou exigir que você saia pronta se a mãe mesmo às vezes não tá pronta? Tudo bem, a gente também não precisa ser perfeito. Tem horas que a gente precisa falar, filha, eu tô lutando. Vamos lutar junto. Faz parte, me ajuda aqui, você fala assim, tira o sapato da sala, e quando você olha rapidamente, o seu também está. Então, vamos lá, gente, vamos tirar todo mundo aqui, que, assim, fazer limonada do limão. Inclusive o papai. Fazer limonada do limão. Não tem problema nenhum a gente admitir que tá lutando e que tá errado. Sabe? E que às vezes eles pegam no pé da gente para dizer assim, não, se eles falam alguma coisa, me chamam a atenção, porque eles chamam, né? Às vezes eles dão umas cortadas.
Ai, não pode, tô perdendo autoridade com isso. Não perco autoridade. Admitir. Eu tô ensinando, na verdade, a admitir que eu também erro, que a gente erra, que eu não preciso ser perfeita. Não é verdade que eu tô com essa luta que eu não consigo até agora? Vamos lá, vai. Verdade, filho. Obrigada. Gente, eu aprendo tanto com os meus filhos. Pois é. Agora, olha, pergunta final da adolescência aqui é mais tensa, eu acho. Deixei pro final. Você agora que já tem filhos crescidos, casados, já tem até netos, né? Então, algumas mães ficam muito inquietas nesse período da adolescência com a relação com o sexo oposto, né? Como o Porto Real é um colégio de educação diferenciada, então os meninos estudam numa escola, as meninas estudam em outra. Alguns pais ficam ansiosos para saber se eles vão conseguir desenvolver boas amizades com o sexo oposto. Outros pais têm uma preocupação porque, bom, também depende muito da criança. Tem criança, desculpa, é adolescente. Se ele já se interessa muito pelo sexo oposto, se já quer muito ansioso por namorar ou ela ansiosa por namorar. Como conduzir, acompanhar bem esses relacionamentos no sexo oposto? Como tirar um pouco essa preocupação dos pais e o que eles podem pensar e fazer nessa fase? Novamente, não tem receita, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Os pais não são amiguinhos dos filhos, mas precisam ser essa pessoa que está do lado deles. Então, precisa acompanhar, não cobrar. E aí? Eu conheci alguém? E aí? Não, a gente não pode nem ter medo, porque isso é natural, né? Essa atração pelo sexo oposto é natural, faz parte. Agora, como que ele vai viver bem isso? Né? É isso que é legal, né? Tá próximo de como que ele vai viver. Primeiro, eu capacitei, eu conversei, né? Eu confio, mas eu converso, eu tô junto, né? Nem empurrar. Porque, gente, não precisa. Educação personalizada. Minhas filhas estudaram educação personalizada também, né? No single sex. Uhum. As minhas mais novas. Né? Não acontece nada. Isso é natural. A escola é para estudar. Né? A concentração, o aproveitamento é muito melhor quando eles estão sem. Porque quando eles começam a ficar adolescentes, né? E começam a se despertar pelo sexo oposto. Tira como que eu tô? A menina, né? Uhum. Como que eu tô? Tô arrumada? Não tô arrumada? Os meninos, né? Começam a fazer gracinha para chamar a atenção das meninas, né? Se estão estudando juntos. Então, momento de estudar, momento que está dedicado ali a crescer, né? A se entender melhor, muito melhor, tem menos distração. Não vai ter problema de relacionamento para encontrar alguém, para conhecer alguém, para saber se relacionar com o sexo oposto, porque estudou numa escola de educação personalizada. Porque você não vive dentro da escola 24 horas por dia. Você tem irmãos, você tem primos, você sai, né? Se relaciona com outras pessoas. Então você, ao contrário, você amadurece mais a sua individualidade, você como pessoa, você como homem, como mulher, para depois você saber ter um bom relacionamento. Né? Eu primeiro preciso me compreender para que eu possa me dar. Né? Então, não ter esse receio, muito pelo contrário. Agora, o contrário, às vezes, né, de medo, né, desse medo, tem que estar muito próximo. Sabe uma coisa importante que a gente não comentou aqui? Tela. E não é tela porque o que está vendo, o que está... É um consumo muito grande, né, de novidades, de estímulos e tal. Quanto a gente trabalha isso, essa parte das mídias sociais, né? Isso também vai despertando muitas vezes na menina e no menino uma forma não tão boa de ver o outro, né? De ver o homem, de ver a mulher. De ver o relacionamento. De ver o relacionamento. Então, se a gente também se esmera, e aí tem uma outra parte, como que o marido e a mulher, né? Como que os pais se relacionam. Porque para eles é sempre uma vitrine. Né? É sempre um modelar. Como é que é um homem? Como que é uma mulher? Como que é um relacionamento? Onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para meu pai e para minha mãe. Né? Então, esse esforço também. E se a gente está próximo, né? Ser amigo dos filhos, não ter nada que seja um espanto. Né?
chegar antes, conversar, tá com a filha, perguntar, não perguntar, você tem um namoradinho? Nem se elas não gostam. Né? Não quer, não é isso. É tratar, e às vezes é fora de hora também, né? A gente fica com uma aflição para encontrar namorado, fulaninha namoradinho. Não, cada um na sua fase, né? Cada um na sua etapa. Então, eu digo, não ter medo, nem de que não vai educação personalizada e não vai encontrar ninguém, isso não vai acontecer. Não vai se fechar, não vai ser mais tímida por causa disso. Se seu filho for tímida, se sua filha for introspectiva, se sua filha for... Vai ser assim na educação personalizada, sem ser educação personalizada? Muito pelo contrário. As chances de se conhecer melhor e de se relacionar melhor com outra pessoa está mais potencializada aqui do que se tivesse num meio... Sim. E eles ficam mais à vontade, isso sem dúvida, né? Isso essa questão de não ter expectativa e fulano veio, fulano não veio, né? E aí tá na sala de aula e não vou fazer essa pergunta porque fulano tá, porque não sei o que. Então, realmente, para o ambiente escolar, eu acho que facilita muito realmente nem estar, né? Porque não ter essa... Entra uma competição ali, enfim, um nervosismo, um foco que não é muito bom para a escola, né? Isso e para tua filha, né? A filha, o filho, contarem as coisas, né? Te dizer, vir te procurar quando precisam, porque a gente não precisa querer saber tudo. A gente quer saber tudo. Tudo. Então a gente fica perturbando, fulano, ela não quer contar, né? Aguenta um pouco. Né? Ela não vai te contar tudo, mas ela vai, se você cria essa relação de amizade, de confiança, ela vai vir te contar. Vai vir te contar, mesmo que não seja tudo, ela vai te contar o que é importante, que ela vai buscar, né? Tá por perto, discutir outras coisas, isso que a gente falava, né? De promover que eles pensem, promover que eles tenham opinião sobre as coisas, que eles julguem, que eles sejam críticos no bom sentido, né? De vários assuntos. Né? Então, se eu considero a opinião do meu filho, se eu pergunto, se eu faço pensar, também nesse momento, isso vai acontecer. Né? Ele vai vir buscar. Estar próximo, para você poder orientar. Se você não sabe, fica difícil de você conseguir orientar. Né? Mas também, se você pergunta o tempo inteiro, você vai acabar não sabendo, porque tem que ser oportuno. Gente, isso é uma... Olha, eu vou dizer assim, uma dificuldade, é uma mortificação para as mães, né, para os pais, isso de ser oportuno. Sim. De esperar o tempo daquele adolescente. E, ao mesmo tempo, não esperar demais, né? Se colocar, provocar, mas a forma de fazer, sabe? Às vezes não é o provocar, a gente fica tão ansiosa que às vezes a gente começa a provocar direto, né? Então, mesmo me conta. Não vai contar. Mas se em outras coisas a gente já vai criando esse ambiente de conversa, de confidência, sobre amizades, não sei o quê, vai contar. Nem que você não seja a primeira. A gente quer ser a primeira. Às vezes não é. Né? Mas vem te contar. Então, saber que os filhos reconhecem em você uma pessoa de confiança. Eu diria assim, seu filho você educou, fez tudo que você, né, formou, conversou, ele vai fazer bobagem? Vai. Né? A gente fez. Né? Vai fazer bobagem? Vai. Mas ele sabe que você tá ali. Né? Ele sabe que ele volta. Eu escutei isso recentemente de uma mãe que senti que ela não queria muito que a filha namorasse ainda, porque é nova para isso, mas ela falou a clássica frase: proibir é pior. O que você acha dessa situação, assim, Silvia? Esse pensamento, não, proibir é pior, então é melhor deixar namorar. Era mais nova, assim, né? Então... Fazer eu pensar primeiro. Quem é o clássico. Fazer pensar, ajudar a pensar e tal. Claro, se uma menina tem 11 anos, você não vai falar. Você vai falar, não, filha, peraí, não dá. 12, 13... Fala não sem medo, entendeu? Gente. Não tem medo, não vai, não dá, eu acho que não é adequado. Não é adequado para você ainda não... as relações são complicadas, né, afetivas. Eu sei que você gosta, né, que você acha que você gosta, que você se interessa, que legal, seu amigo, mas assim, não é para sua idade, você precisa saber lidar. Novamente, se você constrói uma relação de franqueza, de amizade, de interesse,
Pode rir, acho que não, então, mas vai aceitar e é não, e acabou. Agora, com 13, 14 anos, você vai fazer a mesma coisa, você vai explicar, vai falar, olha, acho que não, tal, não. Agora, realmente, você vai dizer não e acabou? Pode ser que realmente ela vai namorar escondido, e o que é pior? É pior. Mas é claro, não jogar a toalha antes de outros recursos, né? Então, de conversar, de explicar. Poxa, mas você sabe o quanto eu confio em você. Né? Você sabe o quanto eu quero o seu bem. Filha, não é o momento. Filho é mais difícil, é mais as meninas, né? Não é o momento. Veja só, para que serve um namoro? Fazer pensar, o que é um namoro? Será que você está pronta para isso? O que você acha? Para assumir isso. Trazer mesmo, né? Às vezes essa conversa séria. Não é só, não, você não tem idade para isso, acabou. É conversa séria, fazer pensar. Se você está querendo namorar, se você está querendo ter essa autonomia, essa decisão de namorar, você precisa saber, né? O que implica tudo isso. Tem isso. Bom, porque quer namorar? Não, porque os pais às vezes têm medo, né, de expor para a filha, ou então, assim, e a gente tem que ter essa consciência do que envolve tudo aquilo ali, né? E de repente é o momento de você começar a expor um pouco para a filha o que ela está assumindo, porque não sabe, né? Exatamente, ela não sabe, né? Ela não sabe, ainda não tem condições de decidir, né, com clareza. Então, quem é que vai orientar? Somos nós, né? Então, fazer pensar com perguntas, olha, normalmente eles não sabem, mas você faz pergunta, olha, filha, então pensa nisso, né? Para quem você namora? Qual que é o objetivo de um namoro? Conhecer uma pessoa, olha, claro, você não vai namorar com a primeira pessoa e achar que você vai namorar, só pode namorar e casar, né? Mas o objetivo de namorar é conhecer, porque em algum momento pode ser que seja essa a minha vida, eu tô conhecendo a pessoa, né? Eu tô aprofundando. É isso que você quer? E qual que é o relacionamento? E quem é? E será que o interesse desse menino é o mesmo que o seu? Né? Muito bom, realmente, a gente fazer pensar mesmo, né? Silvia, com tantos anos, então, de formação familiar, fala pra gente o que você acha que é fundamental, o que você elegeria aí como o principal para manter um lar harmonioso, assim, pra gente encerrar a nossa conversa. Sem dúvida, alegria. Bom humor, né? Alegria. Muito bom humor, muito bom humor. Como a gente deixa se escapar, né? Parece simples, mas a gente deixa se escapar tão fácil, né? Faz isso, faz aquilo, ainda tá assim. O lar, né? A casa é algo precioso. O sentido de pertença é uma das coisas mais importantes para o equilíbrio emocional de uma pessoa, né? Para uma pessoa se sentir digna. É o sentido de pertença. Eu pertenço a algum lugar. Se a nossa casa não é um lugar alegre, que eu quero estar, todos querem estar, que eu quero voltar, né? Se a gente não cria esse ambiente, como é que a gente vai fazer todas essas exigências? Como que a gente vai orientar? Então, a alegria, investir em alegria, parar para pensar, o meu lar é alegre? Eu sou alegre? Alegre não é rir, né? O rir. Mas promover coisas legais. A gente se diverte. A gente tem momentos que todo mundo se expõe. Né? Às vezes a gente... Poxa, se há um lugar que a gente pode se expor, é dentro da família, é em casa. E às vezes a gente pode até estar criando um ambiente familiar em que ninguém quer se expor. Não, né? Então, a alegria. Isso é o que promove, é o que traz todo... assim, o espaço, né? O momento para que a gente possa, sim, fazer pensar, que a gente possa exigir, né? É o quanto as pessoas querem estar juntas, quanto elas querem estar, né, dentro dessa família. Essa família precisa ser alegre.
Essa marca a gente precisa deixar, né? Nos filhos, né? Exatamente. Nossa, isso é uma coisa que eu me pego pensando bastante como mãe, assim, né? Que marca que eles vão ficar da nossa vida familiar, da nossa... Então, hoje você deixou lá 10 dicas, vou até, de repente, deixar na descrição aqui do podcast, 10 conselhos, né? 10 práticas que os pais podem ter para favorecer o ambiente com os adolescentes. E lá tinha as tradições, né? Pequenas tradições familiares, então... Isso é tão importante, né? Às vezes, uma forma de comemorar um aniversário, uma coisa simples, um final de domingo que sempre faz uma coisa, ou final do ano. Enfim, faz sempre alguma coisa assim que vai marcando, né? E eles levam isso pro resto da vida. Eu te falo porque a gente tem, né? Os meus filhos já são grandes, tem coisas que a gente repete, né? Vou contar uma tradição que tem sido muito legal em casa. A gente, desde que eles eram pequenos, nós temos um Natal em família, né? Bom, Natal em família, não, mas assim, a nossa família. Eu, meu marido, os filhos, agora, lógico, tem as genros, as noras, os netos, né? Mas era isso. Eles eram muito pequenos. Como nós sempre passamos o Natal na casa da minha mãe, ou na casa dos meus sogros, eu sentia falta de ter esse momento que a gente vivia o Natal, nosso Natal, família. Do núcleo familiar. Do núcleo familiar. E nós começamos a fazer isso. Então, eles não gostavam daquelas comidas de Natal, então eu falava, você escolhe um cardápio, a gente vai fazer, então às vezes era estrogonofe de frango, coisa mais comum, mas era isso que eles queriam, porque era o que eles gostavam, e a gente brincava e conversava e jogava, e era o nosso Natal em família. E sempre fizemos isso, e continuamos fazendo. Então, é um momento tão especial, né? Em que a gente tá ali, aquele núcleo familiar, em que a gente pode escolher, que a gente não tem que... Então, isso vira uma tradição, né? E que você lembra, né? Pra gente é legal, mas pra eles, eles vão levando isso pra família deles também, né? E se alguém está assistindo aqui, se interessou em fazer um curso do IBF, alguma formação mais aprofundada, que caminhos que a pessoa pode tomar? E vai depender um pouco do estado onde ela está. Não, sim. A gente é acompanhada no Brasil todo. Não, entra ou pelo site do IBF, né? Ou pelo Instagram do IBF, ou Instagram pelo direct, isso. Pelo direct pode mandar mensagem, olha, eu tô aqui Belém do Pará já tem. Mas eu tô aqui em Aracaju. Então, tem lá uma lista de interesse, coloca lá, ou se quer fazer alguma pergunta também, mesmo que fosse vai direcionada a mim, também pode colocar, mesmo pelo próprio Instagram do IBF, ou no site também. Entrando no site também dá para entrar no Instagram, enfim, tá tudo interligado lá. Entra por lá, pergunta, dá para saber pelo site em que estado, em que cidade tem curso do IBF, quais são os cursos que estão abertos no momento. Que legal. Dá para fazer, dá para se inscrever, mas dá para colocar numa lista de interesse lá. E se não tiver nenhum, também dá para falar, olha, eu gostaria de fazer, estou na cidade X, como que eu posso fazer? Porque a gente tem curso online, né? Tá. Então, não é o todo momento, ele tem um momento, né, do ano para ser feito, mas tá lá, né? E a gente vai indicando, depois vai passando, às vezes, algum outro... A gente está trabalhando com outros produtos, tentando criar outros produtos que sejam um pouco mais... acessíveis, mais rápidos, né? Porque um curso do IBF, ele demora um pouquinho mais de tempo, você tem que investir um pouco mais de tempo, que é o que funciona, né? Que é o que fazer pensar. Mas, às vezes, para a gente poder entender quem é o IBF, o que faz, a gente precisa fazer alguma coisa um pouquinho mais... né? Mais rápida. Entra no Instagram do IBF, tem muita coisa lá, né? De lives, de posts, enfim, que falam e é ótimo educação. Porque tem são cursos que têm o período, né? Então, tem cursos para primeira infância, primeiras conversas, primeiros passos, os pré-adolescentes, depois tem os adolescentes e tem também os para amor matrimonial, né? Então, 2, recém-casados. Depois mais um tempo de casa. Porque não é só fazer curso de noivos e acabou, né? Agora a gente está com curso... tá no meio do... a gente está com um curso que vai sair, ainda não está nem no piloto, mas a gente acabou de traduzir, que é o Amor Matrimonial 3, que é para casais que têm mais de 25 anos de casado. Olha, que legal, que ótimo. Mas você sabe por que tem todos esses cursos, para essas etapas, tudo divididinho assim? Porque às vezes você fala, eu tô preocupada com adolescente, eu tenho um filho de 2 anos, eu quero fazer o curso de adolescentes. Não,
né? Deixa para fazer quando você estiver lá com o adolescente. Sim. Ah, mas você não falou. É que quando são cursos que você está exercitando uma metodologia que é super forte, que é bem interessante, que é essa de fazer pensar, de organizar o pensamento e tal, mas que te capacita, né? Que te ajuda a buscar esse desenvolvimento pessoal, mas só faz sentido pra gente quando a gente realmente consegue colocar em prática, né? Então, se eu não tenho filho adolescente, eu não consigo colocar em prática. Se eu não tenho filho, ainda tô grávida, e eu não tenho filho, como é que eu vou fazer um curso, né, para educação dos filhos? Então, é um curso muito prático, não é um curso de teoria. É um curso para você colocar em prática, para você experimentar na sua vida. Por isso que ele é dividido em etapas da vida. Então, você você trabalha aquela metodologia aplicando em algo que para você faz sentido agora. Né? Tá. Então, por isso que é tão bacana e tão eficaz. Vale a pena demais. Vale muito a pena. Né? Muito a pena. Silvia, muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Me trouxe muitas luzes. Espero que tenha também ajudado o pessoal que está assistindo. Que você volte muitas vezes no colégio e aqui também para a gente conversar, porque é muito bom, né? E a gente poder apoiar as famílias. Obrigada, André. Olha, foi uma delícia. Muito bom mesmo, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui no Rio, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro. E muito feliz de estar no Porto Real, porque o Porto Real eu vi nascer. Né? O Porto Real eu vi nascer desde os primeiros casais. Isso é uma alegria ver o quanto cresceu, o quão faz diferença na vida de tantas famílias. Né? Que bom. Então eu é que agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Eu espero ter ajudado um pouco, né, as pessoas a não procurar mais receitas, mas a pensar. Com certeza, isso aí. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Não deixe de curtir o nosso vídeo aqui, compartilhar com todas as suas amigas, famílias que também precisam dessas reflexões tão importantes que a gente trouxe hoje. Muito obrigada, até a próxima.